Sejam muito bem-vindos e espero que vocês aproveitem e possam aprender, né, na medida e na verdade de cada um pouco desse conhecimento que a gente traz e faz com muito carinho e com muita dedicação para que ele possa ser disseminado, né, em todos os cantos desse planeta e, quem sabe, muito mais. Né? Muito bem-vindo a todos, estou à disposição para a gente iniciar, tá? Vamos lá. Eu trouxe aqui uma apresentação, vamos acompanhar nesses slides um bate-papo, e aí está, né, a fitoconsciência como a essência do planeta. Mas por que eu trago isso, fitoconsciência, a essência do planeta? Né? Vamos lá. Inicialmente, a gente diz que para dar consecução a uma ferramenta, a essa ferramenta de autocura, primeiro destaque que eu chamo aqui, a gente não fala em ferramenta de cura, e sim ferramenta de autocura. Afinal de contas, o entendimento é de todas essas ferramentas, de todo esse arcabouço, né, que a espiritualidade e outras coisas mais vêm nos dando, na realidade, não cura ninguém. Isso são instrumentos para que cada um de nós promova a nossa autocura. Afinal de contas, nós temos a nossa importante e essencial cota de responsabilidade nesse processo. E é justamente por isso que a gente chama uma ferramenta de autocura. Ela vai nos auxiliar, ela vai contribuir, mas depende muito de cada um de nós. Né? Então, essa ferramenta foi disponibilizada pelos seres de Órion, né? A fitoconsciência, e precisou existir um projeto que nada mais foi senão do que o próprio planeta Terra, né? Formado por alguma fonte de manifestação, alguma fonte criativa. E a gente vai se debruçar um pouquinho, rapidamente, sobre essa formação, né? Onde chegamos a esse reino vegetal, dentro dessa natureza do planeta, que foi praticamente o primeiro a existir para nós. Né? Vamos lá. O início de tudo, né? Processos predecessores à formação do planeta. Toda essa formação do planeta, ontem eu assistia uma palestra, eu acho que do Petit, e ele falava, eu não me recordo bem, mas ele falava justamente sobre essa dinâmica, né? Onde nós estamos inseridos, toda essa, a nossa galáxia, todo esse universo onde estamos inseridos, né? E como nós somos pequenos diante do todo, né? Mas esses processos predecessores, que foram justamente as explosões, né? O tão famoso Big Bang, e ato contínuo, o resfriamento, o aquecimento do planeta, em uma série de processos, né? Metafísicos, enfim, de formação dele mesmo, que antecedeu tudo isso, né? Até chegarmos ao planeta que temos hoje, né? Onde você tem um núcleo, onde guarda essencialmente a sua origem, né? Um núcleo de fogo que demonstra o planeta ser originário como uma bola de fogo e sofreu o seu resfriamento, e ali está o início e a essência de tudo. Né? E nesse processo que antecedeu de formação do planeta, ao longo desse período, tem o surgimento dos plânctons, que foi justamente a matéria-prima do reino vegetal, e detentores, portanto, de todo o conhecimento desde a origem. Afinal de contas, eles estavam ali no início de tudo, né? E com a capacidade, efetivamente, de estabelecer o devido equilíbrio do sistema planetário. Então, com isso a gente vê a essência, a magnitude do que é o reino vegetal e a importância dele no contexto da formação do planeta e no contexto de prover esse espaço, esse laboratório que é esse grande planeta, de condições para que existisse essa ideia de colocar seres desse planeta, mas dar a condição necessária para que eles sobrevivessem. E o reino vegetal vem trazer justamente essa condição, essa possibilidade. E essa força maior, essa fonte criadora, jamais poderia estabelecer ou criar essa dinâmica sem dar as condições necessárias para isso. E temos com fartura. Né? Basta a gente compreender isso. E aí a gente coloca ainda mais, que na realidade as plantas se consubstanciam nos grandes alquimistas do planeta Terra. A gente não tem a dimensão do poder do reino vegetal, do poder das plantas.
né? Então, ela é compreendida e entendida efetivamente como grande alquimista desse planeta. Ok? Vamos adiante. E aí, vale uma observação, e aí a gente traz uma flor, essa é a flor do maracujá, em que os alquimistas, em todo o seu processo de busca e pesquisa, em um determinado momento, começaram a perceber que justamente no ciclo das plantas existia um ápice energético, um momento icônico, poderia assim dizer, que é justamente quando a planta florescia. É justamente nesse momento que foi identificada a possibilidade, né, de ser compartilhada a fitoconsciência. Né? Afinal de contas, ali estava o ápice energético dessa planta. Como diz a história, é o florescer, é a nossa adolescência, que entramos numa explosão de hormonal e etc. E a planta, justamente nesse momento, é que está no seu ponto correto, digamos assim, de poder compartilhar toda essa, todo o seu, a sua capacidade, né, de contribuir para a autocura desses seres que aqui foram colocados. Né? Então, é justamente nesse momento, e através dela promover a autocura, que os males da alma dos seres em experiência humana, afinal, carrega todo o conhecimento desde a origem. Né? Então, é uma coisa interessante, é algo interessante o florescer. Muitas vezes as pessoas entendem e buscavam como verdade que a frutificação daquelas plantas que, além de florescer, colocam os seus frutos, seria o ápice da planta, né? Quando elas geram os seus frutos, quando a flor vira o fruto. Mas não, isso já é uma consequência. O ápice energético da planta é justamente quando ela floresce. E é justamente nesse momento que a fitoconsciência vai buscar daquelas plantas que são identificadas para tal condição, a busca dessa ferramenta de autocura. Ok? Vamos nós. E aí vem uma pergunta bastante interessante. Né? A gente já teve a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Quem veio primeiro, a semente ou a planta? Né? Afinal de contas, falamos aí todo o processo, né, de transformação do planeta para chegar até o que nós somos hoje, e o aparecimento dos plânctons, tá? Mas quem veio primeiro, a semente ou a planta? Como é que isso se origina? Como é que aparece essa semente? Né? De repente, a gente faz essa indagação e a gente pode dizer exatamente que as duas vertentes são verdadeiras, tanto as plantas como as sementes. Elas vão aparecer no mesmo momento, são concomitantes, né? As plantas, elas se originaram por uma mutação natural, né? A partir dessa multiplicação celular, dando origem a musgos, fungos, e que se propagaram, né? E que se originaram as primeiras plantas. Charles Darwin conseguiu captar muito bem essa teoria, né? O processo de descender com modificações. Evoluir é isso. Né? É esse processo de transformação, de adaptação, né? Que ao longo do tempo, os primórdios das plantas, dos plânctons, através do processo de multiplicação celular, que originaram as plantas mais primitivas, os musgos, enfim. E aí se propagaram e foram no processo de adaptação, no processo de evolução, no processo de mutação, originando as plantas que temos hoje. Então, as plantas também foram originárias. Não estou falando de semente, estou falando das plantas, ok? Tem uma frase interessante nesse contexto de evolução que diz que os mais fortes, né, os que avançam mais, os que conseguem evoluir mais, me permitam, não são necessariamente os mais fortes, mas sim aqueles que conseguem melhor se adaptar. Não necessariamente tão fortes, mas aqueles que conseguem melhor se adaptar. Esse sim consegue um processo, né, de evolução mais centrado, mais embasado e consegue caminhar nessa dinâmica. Né? Então, não necessariamente os mais fortes, mas os que conseguem se adaptar. Então, evoluir nada mais é do que descender com modificações, diante das adaptações, diante das necessidades que o contexto exige de você. E qual a sua predisponibilidade em se adaptar na medida do possível. Né? Então,
Isso é uma temática bastante interessante, e as plantas estão nesse contexto. Elas foram se adaptando, elas foram sofrendo mutações para se adequar à nova realidade e evoluir e crescer. Muito bem. E as sementes? Como é que elas se originam? Falamos das plantas, falamos desse processo evolutivo que é uma vertente, né, do surgimento das plantas do planeta. Mas também tem outras plantas que se originaram não desse processo evolutivo, mas de sementes, tá? Que essas sementes nada mais foram do que oriundas de sítios extraterrenos, né, materializados nos laboratórios espirituais. E quando a gente fala de laboratórios espirituais, nós estamos falando das estrelas. As estrelas existentes, elas nada mais são do que laboratórios espirituais. E elas foram oriundas desses sítios, né? E que seres trouxeram essas sementes para implantar, né, de alguma forma, dentro desse espaço de experiência que é o planeta Terra, né? Esses seres que trouxeram essas sementes foram justamente os Enturianos, os Antártidos, os Alfa-Centauros, os Sirianos, os Orianos, enfim, vários deles fizeram esse trabalho, né, de fazer essa interconexão, de promover e de prover esse processo de estabelecer aqui essa outra origem de plantas através dessas sementes trazidas dessa forma. Inclusive, a gente diz aí que a própria Atlântida constituiu um dos últimos laboratórios experimentais, né, nesse processo de criação e de implantação dessas sementes. Ok? Muito bem, mas tem algo interessante que a gente quer mostrar aqui. Como se deu todo esse processo, né, de implantação dessas sementes no planeta Terra, né? E aqui a gente cabe um destaque para uma civilização que são dos lemurianos. Diferente dos antártidos, dos alfacentários, dos sirianos e etc., que nós citamos anteriormente, eles não necessariamente estavam ali em processo, né, de materialização dessas sementes, de alguma forma, dentro desses laboratórios que são as estrelas. Mas eles faziam esse intercâmbio, né? Eles promoviam justamente essa disseminação dessas sementes em todo um processo, que ela passa por um processo, né? Eles não tinham laboratórios fixos, mas eles se intercomunicavam entre todos esses laboratórios interdimensionais. E aqui a gente traz como destaque 3 planetas que participaram, 2 planetas além, evidentemente, do planeta Terra, que participaram desse processo, que foi Mercúrio e Vênus, como vocês podem ver aí, né? Mercúrio, eles estavam ali como, eu digamos assim, um fornecedor de sementes no sentido de ser colocado ali o nascedouro, como se fosse um grande um grande centro de formação, né, onde era trazida dessas estrelas, foram acomodados em Mercúrio. Já em Vênus, ele foi utilizado para a produção dessas mudas. Mercúrio seria uma incubadora, tá, de tudo isso que estava sendo criado, e Vênus, a produção de mudas, né? E, por fim, a experimentação no planeta Terra. Tá? Imaginemos isso dentro do nosso contexto, né, de uma produção de determinado espécie vegetal, né, dentro do processo de incubação, de formação de muda, e de efetivamente trazer isso, plantar e ver isso germinar efetivamente e ser disseminado dentro do planeta. Basicamente é isso. Né? E os lemurianos tinham esse papel justamente de essa interconexão entre esses planetas, de levar, de inserir a partir de tudo que estava sendo produzido. Né? Então, essa conexão entre Mercúrio, Vênus e Terra, para promover essa disseminação dessas sementes e criação dessas plantas oriundas de sementes. Então, claramente, a gente vê aí que as duas andaram de forma concomitante. Eu tenho as plantas, como anteriormente falado, originárias de um processo de mutação, de transformação, de adaptação, e as plantas originárias de sementes, dessa forma, né, que nós mencionamos aqui, ok? Nenhuma está errada, nem outra está certa. As duas estão corretas. E aqui vale uma observação que os lemurianos
a exemplo de Antártida, eles evidentemente estavam num contexto que não existia só pessoas ou entidades ou seres que trabalhavam só favorável a que isso acontecesse. Isso já existia as aberrações em que não queriam essa evolução, que não queriam que isso acontecesse. E estavam ameaçando justamente todo o conhecimento já aprendido pelos lemurianos, que eles detinham, para poder, evidentemente, ir em busca disso, ou se valer disso. E muitas vezes desse conhecimento para que isso não fosse utilizado da melhor forma. A pretensão não era benefício de ninguém, mas, com certeza, de uma forma não tão boa assim. E os lemurianos, para se defenderem e para, digamos assim, proteger todo esse conhecimento, se valeram de um dispositivo de segurança que foi justamente depositar esse conhecimento aqui nesse plano nos cristais. É por isso que as pessoas comentam muito desse poder dos cristais. Né? Dizem que os cristais falam. Né? Algumas pessoas trazem essa situação. É justamente esse trabalho dos lemurianos em preservar todo esse conhecimento, para que ele não fosse utilizado de uma forma distorcida do seu real fim, que era o bem de todos, o bem desse grande projeto do planeta Terra. Né? E isso foi feito dessa forma como dispositivo de segurança. É bastante interessante aí. E vem essa explicação, o porquê desse poder dos cristais. Né? Devemos aos lemurianos, com certeza. Ok? Vamos em frente. E para a gente compreender essa importância, né, das plantas, desse contexto, desse laboratório que é o nosso planeta Terra, vale uma observação dos grupos de plantas para a gente compreender melhor. Nós temos um primeiro grupo, né, que são um primeiro grupo de plantas com estruturas morfológicas bem simples, não possuem flores. Tá? Exemplo, os musgos. Nós temos um segundo grupo, né, que essas são um pouco mais evoluídas, elas já conseguem, né, ser identificada nelas flores, ainda que rudimentares. Nós temos como exemplo os pinheiros. E o terceiro grupo, que além de flores típicas completas, mais completas, possui também o que nós chamamos de frutas. Né? É uma semente envoltas por um fruto. Né? Então, nós temos 3 grupos. A que não possui flores, a segunda que só possui flores, ainda que essas flores sejam bem rudimentares, e a terceira que, além das flores já bem formadas, temos também a produção de frutos. É importante lembrar que todas as plantas possuem fitoconsciência. Né? Todas as plantas possuem fitoconsciência. Isso não tem como negar. Mas o grau de consciência de cada uma, ela é identificada em função justamente dessas categorias. Tá? Isso a faz melhor ou pior? Não. É a essência e o arquétipo dessa planta, é o princípio curativo dessa planta, a realidade dessa planta. Né? Então, mas isso não nega de que todas, absolutamente todas, detêm fitoconsciência. Né? Mas somente as plantas oriundas de sementes, e por isso que nós fizemos essa observação dessa origem das plantas, que apresentam, né, flores, frutos, elas que são escolhidas para compartilhar e fomentar a calibragem celular, ou seja, de fazer esse trabalho que nós queremos com a fitoconsciência. Tá? Elas têm uma função mais específica para isso. E é justamente esse trabalho da fitoconsciência que vem buscar essas plantas que são frutíferas. Mais adiante, se vocês observarem, praticamente todas as plantas que nós trabalhamos, vamos ver isso mais adiante, elas são frutíferas. Né? Elas produzem os frutos, no sentido de que são as mais indicadas para esse trabalho da fitoconsciência. As outras vão ter outras funções e que são necessárias também. Como eu disse, nem melhor, nem pior. Mas a nossa vertente de trabalho busca esse tipo de planta para prover essa condição. Ok? E, consequentemente, fazer o grande trabalho da fitoconsciência, que é a calibragem celular de cada um de nós. Ok? Vamos em frente. Tem uma coisa interessante que está no livro da fitoconsciência que eu gosto muito de trazer e relembrar.
Todas as curas estão no reino vegetal. Todas. Não seria justo para a fonte manifestada em criatividade gestar seres dentro de um projeto de aprendizado que não desse o próprio alimento. É o que eu disse anteriormente. Essa fonte criadora, ao trabalhar esse processo, né, de formação do nosso planeta e na ideia de colocar, né, essa experiência de seres, né, desse formato humano, ele precisava prover as condições e não simplesmente colocar. E eu diria que a grande sacada foi justamente começar com o reino vegetal. Tudo está lá. Todas as nossas curas estão lá. Todas as nossas necessidades estão lá à disposição de nós. A questão é que o homem ainda não entendeu isso, muitas vezes. Né? Mas é importante sempre lembrar disso. Muito bem. E falar disso, falar de planta, é falar de sua alma. A planta tem alma? Sim, a planta tem alma. O animal tem alma? Sim, o animal tem alma. A exemplo de nós, seres em experiência humana. A alma das plantas são buscadas porque se trata de uma essência. Se trata de algo que não se visualiza, mas que se caracteriza um dos grandes patamares de superioridade da árvore da vida e, consequentemente, portal de acesso à grande consciência criativa e inteligente. É dito que temos uma parte no livro da fitoconsciência que diz que quem pode lembrar o ser humano da sua essência nada mais é do que o reino vegetal. E por que isso? Porque ela detém o conhecimento desde a origem. É o que a gente tem dito desde o começo. As plantas detêm o conhecimento desde a origem. Foi o nascedouro de tudo. Né? E ela está, digamos, na árvore da vida, no ápice, no topo. Ela é o acesso à grande consciência se dá justamente através do reino vegetal. Ela está no campo superior da árvore da vida. Né? Então, por isso que essa busca dessa alma das plantas, o porquê dessa necessidade, o porquê dessa função que vem sendo trazida dessa ferramenta que é a fitoconsciência, é justamente para demonstrar, ratificar, reiterar isso cada vez mais. A planta é muito mais do que um chá que você se utilize dela. Né? Quando eu vou dar um exemplo aqui de uma erva cidreira, de um boldo ou qualquer coisa que seja, onde eu me valho dela para fazer um chá, de repente, para tratar algo, uma dinâmica do sistema digestivo, mas o sistema vegetal é muito mais do que isso. A gente não tem dimensão do poder do reino vegetal. Então, o que a gente pode dizer é que fitoconsciência seriam fagulhas, partículas ou manifestação de uma alma da planta produzidas em um condensamento de um frasco de floral. Porque, para nós termos acesso à fitoconsciência, hoje a gente se vale de um floral, tá? Mas eu digo a vocês que não necessariamente isso é essencial. Se nós tivéssemos, num grau de evolução mais avançado, o simples aproximar de uma planta, simplesmente interagir de uma planta de uma certa forma, seria suficiente para nós, digamos assim, fazermos uso de todo o seu princípio curativo, de todo esse poder que a planta tem, de toda a sua consciência enquanto ser gestado nesse plano para prover essa situação aos habitantes do planeta Terra. Né? Mas, ainda assim, ótimo, temos o floral, que pode nos dar essa possibilidade. Né? Mas em que medida, o que é que me garante de que esse frasco de floral, em que eu estou dizendo que tem fagulhas de fitoconsciência de uma determinada planta, ele não é somente uma água, né? Quem me diz que ele não contenha somente essa água, mas sim a alma da planta, que compartilhou a sua essência, a sua consciência, para nos auxiliar nesse processo de recalibragem celular? O que me garante isso? Como é que eu tenho essa certeza? Vamos então. Aí vem uma coisa bastante interessante que eu comecei a falar no início: a importância da postura do receptor. Por isso que a gente não fala em ferramenta de cura, e sim de autocura. Porque existe um nível de responsabilidade muito grande do receptor nesse processo. Ele tem que estar aberto para isso, ele tem que acreditar nisso, ele tem que sintonizar nesse processo. Né?
E é justamente essa abertura de consciência que vai fazer com que eu possa fazer o melhor uso possível daquele frasco de floral onde eu disse que existe fagulhas de fitoconsciência. Caso contrário, estaria só evidenciado o esforço da planta. Não é um caminho de mão única, é um caminho de mão dupla. Não é um monólogo, é um diálogo, onde a planta vem trazendo todos os seus benefícios, mas eu preciso estar aberto a recepcionar esses benefícios. E aí a gente diz, portanto, nesse processo, não cabe uma postura de passividade por parte do receptor, mas sim de uma perfeita integração, de modo a obter uma melhor eficácia no compartilhamento da essência da planta. Por isso que eu disse que a responsabilidade também está em cada um de nós, porque é muito prático a gente simplesmente se colocar numa situação passiva, utilizar um floral e deixar que ele resolva toda a situação. Não existe mágica, não existe vara de condão. Existe todo um processo que tem que ser respeitado e tem que ser aquecido, e eu tenho que fazer a minha parte. Ok? Vamos então. E falar de fitoconsciência e falar da geometria. Né? Eu acho uma frase bastante interessante, né? Quando eu digo que toda a energia está dentro da planta, né? Todo o ápice energético da planta está dentro da flor, e justamente ela traz esse processo e traz essa questão de sua geometria que interage diretamente nesse processo da fitoconsciência. Porque os pitagóricos já diziam que a geometria pode ser utilizada não apenas para descrever, mas, antes de tudo, para revelar. A geometria revela. Eu simplesmente não descrevo só essa flor, digamos se ela é redonda, se tem tantos pontos, que tem um ângulo, isso, aquilo. Mas todo esse arcabouço geométrico, ela vai revelar o seu arquétipo. Ela vai revelar o seu princípio curativo. E aí a gente diz que a geometria sagrada da planta está potencializada no campo formativo da flor. E os arquétipos de cada planta serão definidos a partir de sua geometria. Então, quando você, ao observar uma flor, ao observar a geometria da flor que trabalhamos para a fitoconsciência, ela vai inicialmente promover uma abertura mental, certo? O processo ainda não se dá só dessa forma. A calibragem celular efetiva, ela se dá a partir da ingestão da fitoconsciência, que é a ingestão dos florais, através dos florais. Então, esse primeiro contato com a geometria de uma determinada flor, da fitoconsciência, daqueles que fazem parte do grupo da fitoconsciência, ele vai promover aquela abertura, aquela identificação, eu olhar de dizer, eu me identifico com essa geometria. Esse processo de identificação é a primeira interação que a gente tem com a fitoconsciência. A partir daí, eu utilizar o floral daquela flor com a qual eu me identifiquei, eu vou começar a trabalhar o processo de recalibragem celular, desde que eu esteja efetivamente aberto para isso. Ok? Vamos em frente. A integração do homem à natureza. A espécie humana é mais uma entre tantas que habitam o planeta Terra, mas certamente a única capaz de romper o equilíbrio do delicado planeta que habita. Os animais vivem na natureza muito bem e eles interagem de uma forma muito equilibrada com o reino vegetal. Existe essa equação muito bem feita, mas a espécie humana é a única capaz de provocar esse desequilíbrio. E a gente pergunta, mas quem é o homem e quem é a natureza? Mesma coisa. Nós não temos a natureza e nós estamos apartados dela. Nós somos parte dela. Nós somos essencialmente parte da natureza. Nós temos os vegetais, os animais e a espécie humana, com poder de discernimento maior, mas participando desse contexto tal e qual. Que podemos, né, interagir e trabalhar de uma forma bem equilibrada para isso. A gente diz sempre o seguinte: o homem não vive sem a natureza, mas a natureza vive sem o homem. O reino vegetal, vamos dizer assim. O reino vegetal, ele vive muito bem sem o homem, mas o homem não vive sem ele, não. Ok? Então,
Há de se pensar muito bem nisso e cada vez mais se estabelecer esse processo de consciência, né, de onde, nesse contexto, que nós estamos dentro da natureza. É uma volta a isso, é se remontar a isso, para que a gente possa estabelecer cada vez mais essa consciência de respeito e de poder conviver com isso de uma forma muito mais sinérgica, né? Mas vamos lá. E aí a gente justamente tem essa integração do homem à natureza, que eu acho bastante interessante, é o condicionamento imputado pelo ser humano, né? A partir do momento que você estabelece um bom instinto ou um mau instinto, a natureza lhe devolve isso dessa forma, a depender do que você empreendeu, né? Se eu empreendo um mau instinto diante da fauna, né, a fauna vai me devolver o que há de ruim. Se eu utilizo e faço uso de uma série de agrotóxicos dentro do sistema de vegetação, a natureza vai me devolver coisa não tão boa assim. Alimentos extremamente contaminados com aquilo que eu empreender. A natureza não está fazendo nada de errado, ela apenas está devolvendo o que ela recebeu. A mesma coisa, a flora, desculpe, a fauna do mesmo jeito, né? Os animais vão nos retornar aquilo que a gente aprendeu, na medida em que a gente desmata, na medida em que a gente não respeita o habitat natural de todo esse processo, de todos esses animais, você vê aí situações bem esdrúxulas, né? com invasão de predadores, a falta de predadores, a disseminação de outro tipo de animal, porque faltou, porque desequilibrou. Né? É o homem estabelecendo e dando o tom da situação nesse contexto. O que ele vai receber de volta é o que ele deu, é o que ele empreendeu. Não existe segredo. Né? E não existe algo muito complicado para se entender. É a ordem natural das coisas. Né? Então, a gente recebe aquilo que exatamente a gente dá, inclusive diante do reino vegetal e do reino animal, diante da flora e da fauna, a depender do bom ou mau instinto que foi empreendido nesses dois contextos. Ok? Vamos nós. Há de se considerar um aspecto fundamental e inexorável. Tanto o DNA do homem como o DNA da natureza, em ambos existe a partícula de Deus. Ambos possuem essa sutileza de Deus dentro deles. Eis a melhor resposta para quem é o homem e quem é a natureza. Simples assim. Né? Então, eu não estou, enquanto ser humano, em um patamar diferenciado no sentido de ser maior, melhor ou pior. Eu estou dentro do contexto da natureza em que existe essa conexão, porque ambos, tanto no reino vegetal, no reino animal, tem ali a partícula de Deus, tem ali a sutileza de Deus, tem ali fractal dessa consciência maior. Sou mais um deles. Né? E aí é a melhor resposta. Ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a atuação da fitoconsciência. Né? Tem algo bastante interessante nesse sentido, que ela vai muito além do psicológico, né? E das doenças materializadas, porque ela atua na consciência, reprogramando, no processo de recalibragem celular, alterando o estado de hibernação e na alteração das células enfermas da alma. Então, se diz que ingerir essência de consciência das plantas é oportunizar tratar as mais profundas causas das diversas enfermidades que atingem o homem na sua inteireza. Sempre a gente repete isso, que quando se manifesta no corpo físico alguma doença, a alma já estava doente há muito tempo. Né? É esse trabalho, a origem está muito mais além. Né? As pessoas comentam muito sobre isso, mas às vezes, por mais que se fale, por mais que se comente, por mais que se dissemine, nós estamos muito vinculados ao imediatismo das questões. Eu estou constantemente com dor de cabeça, eu não me aprofundo mais nesse processo. De um processo de autoconhecimento, de revisão, de reforma íntima, para entender todo esse processo dessa dor de cabeça. É muito mais prático eu estar continuamente tomando um remédio, um analgésico, ou seja lá o que for,
para curar essa dor de cabeça. Curar não, eu eliminar essa consequência visível, porque essa é a forma mais imediata e mais prática. Isso não exime efetivamente de todo o trato físico que a ciência, que a medicina promove, né? Isso é essencial, primordial, e a gente não pode dispensar isso. Mas a grande ideia de todo esse processo é trazer junto a isso essa forma de ver, né, diferente, essa forma de se aprofundar, essa forma de mergulhar na sua consciência, no seu mais íntimo, para entender e compreender todo esse processo. E hoje você tem várias ferramentas para isso. Uma delas é o que nós estamos tratando aqui, que é a fitoconsciência, que vai além, como eu disse, das doenças materializadas, do psicológico. Ela vai buscar o que temos de mais sutil, que é a nossa alma, né? E aqui a gente faz uma conexão bem interessante quando a gente, digamos assim, para esclarecer melhor como isso se dá. Você trabalha a fitoterapia, que é trabalhar o corpo físico, é como mencionei anteriormente, é você tomar um chá de boldo para tratar alguma questão do fígado, perfeito, você está ali utilizando do princípio curativo daquela planta para poder justamente sanar algo no seu corpo, perfeito, isso faz parte do processo. A fitoenergética, que vem se utilizar dessa energia da planta para tratar o que é emocional, o que é psicológico, ela avança mais um pouco. E agora a gente traz efetivamente em todo esse processo a fitoconsciência, que ela vai tratar muito mais o que é espiritual, muito mais o que está residindo na sua alma, né? Então, a gente diz o seguinte, que não dá mais para sustentar devaneios de pessoas que procuram soluções imediatas para dores que não estão nos corpos, mas sim na alma. Então, é essa busca e esse mergulho que a gente faz nas questões da alma, nas dores da alma, de onde é o nascedouro de todas as nossas adversidades de saúde, poderíamos assim dizer. E para as dores da alma se faz necessário entender como funcionam as consciências. Como funciona a consciência? Né? Como é esse mergulho interior para eu me compreender melhor, para eu me entender melhor? É isso que a gente busca e traz esse contexto quando se fala de fitoconsciência. Ok? Vamos nós. Como atua nos seres em experiência humana? Né? Considerando que os seres em experiência humana são energia condensada, na medida que vão sendo administrados as dosagens de fitoconsciência, essa intensificação das ondas vibratórias emanadas das plantas vão reprogramando e recalibrando as células, lembrando que o inconsciente é o acusador de todo o histórico arquetípico da pessoa. Quando a gente fala no inconsciente, está lá, dentro de cada um de nós, está na alma, está bem lá dentro. Né? E a fitoconsciência vai justamente no processo de vibração, e aí a gente traz no livro um pouco a questão da física quântica, né? Da teoria das cordas, que vem explicar justamente esse trabalho desse processo de vibração que as plantas emanam, e nesse contexto, como ela pode trabalhar a reprogramação, a recalibragem dessas células, justamente para promover esse equilíbrio. Né? Isso é fantástico. Eu trago aqui um parênteses, e como é importante relembrar que fitoconsciência, muito mais não, tão quão espiritual é, tão científico ela é. Porque existe uma conexão muito bem feita, né, entre ciência e espiritualidade nesse contexto da fitoconsciência. Lembrando que o humano, nesse nosso plano, não consegue andar sem a outra, as duas estão muito bem interligadas. Né? E como é interessante, como é gratificante a gente poder compreender isso. Né? Então, não existe tratamento com total exclusão de um trauma. Ainda que você se utilize da fitoconsciência para fazer todo esse programa de recalibragem celular, não existe exclusão do trauma, porque as cicatrizes, elas permanecem. E elas são necessárias porque elas vão ser o reflexo e a construção do que você é hoje. Você é hoje a representatividade de todas as suas cicatrizes. Você fecha aquela cicatriz, ela fica lá guardada. E como ela é importante para lembrar, no bom sentido, fazendo um bom uso disso,
de quem você realmente é, de que representação você é. Você é um conjunto de todas elas. Então, dizer que eu vou eliminar tudo, não. Eu vou ressignificar, poderia assim dizer. Aquela dor, vou fechar essa ferida, mas a gente vai lembrar dela como um grande aprendizado, como um grande professor que ela é. Isso a gente não pode esquecer, ok? Muito bem. Sigamos. E aí, a gente fala um pouquinho dos florais de Gaia, né? E é importante a gente fazer uma observação que a denominação desses florais, ou seja, Gaia, é justamente o nome espiritual do nosso planeta Terra. Né? E quando a gente trata que fitoconsciência, ela traz as plantas como as detentoras de todo o conhecimento dessa origem, dentro desse planeta, a gente não poderia se furtar a dar um nome aos florais, senão Gaia, o nome espiritual do planeta Terra. Então, esse planeta escola que tem a consciência crística como a grande diretora e Gaia como o grande espírito guardião, o grande espertor de tudo que os seres aqui encarnados realizam, em face dos propósitos pactuados. Afinal de contas, assinamos vários contratos antes de chegar aqui. Às vezes as letras foram um pouco pequenas e a gente não conseguiu se perceber justamente, enfim, o que foi que nós assinamos, mas a gente assinou, se comprometeu e temos propósitos a serem celebrados aqui e postos em prática, ok? Vamos nós. E aí a gente diz, que eu acho fantástico isso, em sendo a flor a parte mais sutil de uma planta, a proposta dos florais de Gaia é tratar exatamente a parte mais sutil do ser e experiência humana, que é a sua alma. Então, sutileza com sutileza. A flor é a parte mais sutil. Né? Consequentemente, eu vou estar tratando a nossa alma, que é o que nós temos de mais sutil. Assim, por agir na consciência, os florais de Gaia estão aptos a trabalhar o eu mais íntimo de cada um, que nada mais é a nossa centelha divina, a nossa consciência. Né? Cada planta traz em si um determinismo curativo, a partir do seu sistema de informação, que nada mais é do que o seu DNA. Cada planta tem uma função, é como diz a história, tem o seu princípio curativo, tem o seu determinismo curativo. Né? E a partir desse sistema de informação, que nada mais é do que está detido no DNA de cada planta. E atualmente nós temos 15 florais, né, que trabalhamos nesse processo, que estão aí relacionados: abacate, acerola, banana, caju, carambola, erva cidreira, graviola, laranja, limão, manga, mangaba, manjericão, maracujá, saputi e tangerina. Só 2 plantas aí que não são frutíferas, que é a erva cidreira e o manjericão. Mas são plantas essenciais, e mais adiante a gente vai evoluir isso, para fazer um processo de transição na utilização dos florais também. Vamos chegar nesse ponto mais adiante no processo à frente desse desenvolvimento desse projeto dos florais. Né? Ela tem esse processo, elas vão ter muito mais essa função de interconexão, porque hoje eu posso estar destinada e apta e sensibilizada a um determinado floral. Mais adiante, eu vou precisar, e o meu contexto de vida vai exigir um outro floral. Então, esse processo de interconexão, de transição, digamos assim, vai ser muito promovido por essas 2 plantas. E mais adiante isso vai sendo disseminado nesse processo. Ok? Muito bem. Reprogramando a consciência. Tem um fato muito interessante, um contexto muito interessante que a gente trata na fitoconsciência e que reiteramos, que é considerar que a consciência é o eterno, nunca nasceu e também não morre. É impossível perdermos a consciência, porque ela é a essência, quem nós somos. E a gente não perde o que nós somos, o que nós temos nesse sentido, mas sim algo que somos. Né? Nós podemos perder aquilo que temos, não o que somos. O que temos, isso é frágil, isso se vai com o tempo. Mas o que nós somos, jamais. Né? Então, consciência nunca morre. Consciência é o que é espiritual. Nunca perdemos a consciência. Né? Enfim. E aí, nesse processo de consciência, de mergulho na consciência, o grande segredo da vida está justamente nessa transição, nesse plano, é justamente você poder conectar o propósito divino com o propósito de vida. Né? Todos nós temos um propósito de vida.
mas ele tem que estar muito bem alinhado com o nosso propósito divino. Como eu faço isso? Como eu faço com que o meu propósito de vida, que eu escolhi para esse plano, que eu me comprometi nesse plano, digamos, eu escolhi ser um médico, eu escolhi ser um professor, eu escolhi trabalhar, enfim, de alguma forma. Como é que eu consigo alinhar com o meu propósito divino? Como é que ele me traz isso? Né? Como é que eu consigo fazer com que esse meu propósito de vida, efetivamente, eu possa pôr em prática o meu propósito divino? Tem várias formas, principalmente quando dentro do campo profissional eu não vejo só o financeiro, eu vejo muito mais do que isso. Né? Só o retorno financeiro de uma determinada profissão, mas eu me valer dela para, além do retorno financeiro que é necessário, mas eu me valer dela também para abranger mais pessoas, para efetivamente transformar a vida de pessoas, contribuir, transformar não, me perdoem, contribuir para transformar a vida de pessoas. Isso, com certeza, a gente tem como nosso propósito divino, ok? Vamos nós. Reprogramando a consciência. Ao buscar a alma, sua alma, o ser humano poderá ter uma maior ou menor dificuldade. Se foi mais dificultoso diante de uma densidade ou se tu se utilizou para chegar lá. Como é difícil encontrar a sua alma. Quando eu só, como é que eu posso dizer, associo a questão da matéria, né? Como é que eu trago densidade para isso? Ou como é que eu sutilizo isso? Mas aí eu faço uma pergunta. Descobriu o seu propósito? Já sabe o seu encaixe? O que, é que você vai fazer com isso? Está disposto a fazer o que seu propósito diz? Porque tudo pode acontecer. Eu fiz um trabalho, eu me vali de várias ferramentas, eu fiz um mergulho, eu fui buscar uma reforma íntima, eu descobri o meu propósito, eu me identifiquei com isso. Mas efetivamente, você vai pô-lo em prática ou vai ficar só nesse patamar? Né? O que, é que você vai fazer com isso? Né? E aí a gente diz que o grande norte, perdão, o grande norte, dentro dessa grande transição energética planetária, não é somente chegar a quem você é, mas sim saber dar efetividade a quem você é. Porque todos nós estamos buscando quem sou eu, o que eu vim fazer aqui. Mas, passando dessa fase, eu consigo dar efetividade a isso? Eu consigo efetivamente estabelecer o meu propósito? Eu preciso dar efetividade a quem eu fui, a quem me predispus a realizar nesse plano? Fica a pergunta, fica o desafio, né? Então, diante do estabelecimento da nova Terra, o processo de expansão da consciência torna-se condição inexorável para o que quer aqui permanecer. E todo esse processo de transição planetária, de um planeta de provas e expiações, né, para uma outra dimensão, para um outro patamar, é necessário esse processo de reprogramar a consciência, de ver diferente. Então, ao despertar o seu propósito, ser em experiência humana, reconhece que o importante na vida é trazer luz da consciência a este mundo, através de suas ações, pois a plenitude do ser não reside em estar consciente, mas ser consciente. Aqui não vai essa questão de momentos, de simplesmente estar, mas você estabelecer um processo de ser consciente, para que efetivamente a gente consiga transitar nesse processo, avançar e evoluir. Né? Muito bem. E aqui a gente traz uma fala de Pai Damião que eu acho fantástica, né? Aceitar que o homem é luz, eis a grande máxima das pessoas que não querem enxergar. Preferem ficar no aprofundamento e na escuridão da alma. Quanto mais fundo ficam, mais enxergam a si mesmo. Olhem para o alto e enxergarão a si. Olhem para baixo e reverberarão ainda mais suas próprias sombras. Não temam a subida. Arquem com todas as responsabilidades inerentes à subida, iluminando toda a escuridão que precisa ser dominada. Quem teme a luz duvida do poder de manifestação de Deus. Quem teme ascensionar duvida definitivamente do poder de Deus. Quem teme efetivamente buscar a si com medos e justificativas para fugas incessantes, jamais entenderá as suas próprias sombras, dentro do enlouquecimento de um vazio profundo. Eu acho esse texto fantástico para a gente meditar. Não vamos olhar para baixo, não vamos temer a manifestação de Deus, não vamos temer a luz. Porque por mais que a gente a busque, a gente teme.
A gente se encolhe diante dela, né? Mas vamos buscar e vamos mergulhar nas nossas sombras para que isso seja iluminado, né? Isso é fácil? Não, mas com certeza é necessário. Como eu disse anteriormente, é inexorável esse processo de crescimento e de evolução e de transição para que a gente possa fluir no nosso plano, ok? Vamos mais uma aqui. Por tudo isso e muito mais é que a fitoconsciência se consubstancia na essência do planeta Terra. Afinal, o reino vegetal é dotado de percepções e sensibilidade muito especial, guarda uma ligação profunda com a Terra, estando conectado com a energia essencial do planeta. É detentor de todo conhecimento desde a origem. Por tudo isso. E como não a fitoconsciência não ser a essência do planeta? Afinal, todas essas abordagens nos levam a isso, né? E aí a gente conclui, né, nesse espaço de tempo, se a gente for aqui falar de fitoconsciência, nossa, eu perco o tempo e a hora. Mas um agradecimento muitíssimo especial a esses dois seres de luz, né, que é justamente Pai Damião e Pai Benedito, que nos acompanha. Pai Benedito, um agradecimento profundo, né, que foi uma grande porta de minha inserção, digamos assim, nesse contexto do processo da fitoconsciência, não tenho dúvida. Pai Damião, que me acolheu no sentido de trabalhar e canalizar para mim, né, através dele, Tiago sendo o grande canalizador desse processo, todo esse conhecimento, que é de uma profundidade tamanha. Então, eu só tenho a agradecer, né? Até porque eu gosto sempre de dizer que quando a gente diz gratidão, nós estamos dizendo obrigada com a alma. E aí a gente coloca também um thank you, muitas graças e um merci, porque o livro da consciência, vocês têm conhecimento, já está traduzido para o inglês, para o espanhol e para o francês. E em breve, dia 2 de novembro desse ano, no aniversário do Águas, a gente vai estar divulgando e colocando à disposição mais uma versão, né, mais uma tradução do livro da fitoconsciência. Afinal, como bem me lembrou, sempre me lembra Pai Damião, eu fui responsável por isso. Na medida em que eu, na dedicatória do livro da fitoconsciência, eu disse que estava sendo dedicado a todos os seres em experiência humana, habitantes do planeta Terra. Como eu vou fazer chegar se eu estiver só no português, na língua portuguesa? Eles têm que estar de uma forma acessível em diversas traduções. E é isso que a gente tem buscado fazer, né? Agradeço a todos, espero ter tido nessa oportunidade mais uma vez plantado mais uma sementinha da fitoconsciência,